Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12. Vamos reler aqui do verso 41 até o verso 44. E querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos aqui uma palavra para a nossa edificação nesta noite. Marcos, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 41. Uma leitura bastante conhecida, um texto que o Senhor Jesus tem um ensino aqui para os seus discípulos e certamente também para nós nesta noite. Diz assim o texto: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém. Jesus, queridos, é mestre em ensinar usando situações do cotidiano. Jesus era perfeitamente compreendido por todos aqueles que lhe escutavam, porque ele não falava de coisas mirabolantes, de coisas que estivessem fora do alcance cultural, intelectual daqueles que lhe ouviam. Jesus usava coisas do dia a dia, usava situações que eles observariam a qualquer hora. Isso facilitava muito a compreensão de quem ouvia Jesus e também facilitava muito que as pessoas, depois que Jesus deixasse de ensinar, elas, quando vissem novamente uma situação como aquela que Jesus usou para ensinar, elas se lembrariam do que ele havia lhes dito. Então aquele ensino frequentemente era trazido à tona. Se Jesus usava a pesca, ou se Jesus usava a agricultura, se Jesus usava alguma coisa do cotidiano para falar, depois daquele dia, todas as vezes que alguém visse um pescador ou um lavrador, se lembraria das palavras de Jesus e o seu ensino, então, permaneceria com eles. E aqui não é diferente. Jesus está com os seus discípulos e tem uma lição preciosa para lhes ensinar, que nós vamos trazer para nós também nesta noite com o tema Dando Tudo ou Nada. Nós vamos ver a lição que temos a aprender com uma pobre viúva que Jesus vai utilizar para nos ensinar nesta noite. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus está assentado, diz o texto aqui de Marcos, defronte à arca do tesouro. Na realidade, na época de Jesus, não era simplesmente uma arca, mas haviam 13 cofres no pátio das mulheres que eram ali depositadas as ofertas. Alguns já tinham o destino certo. Esse cofre aqui é para a oferta de gratidão, esse aqui para a oferta de expiação, esse aqui é para a oferta disso. E haviam outros que o valor era livre e você poderia depositar qualquer oferta. Uma oferta de gratidão, uma oferta alçada, você poderia depositar ali. Jesus então estava sentado em algum lugar no pátio. De onde ele estava, ele observava o que estava acontecendo ali no templo. Se nós olharmos um pouquinho o contexto da passagem, Jesus entrou em Jerusalém. Aqui no texto anterior, nós vamos ver que Jesus chegou em Jerusalém, no capítulo 11 de Marcos. Foi aclamado pela multidão. Depois ele usou um exemplo de uma figueira que secou, para falar daqueles que
que não ouviam e não guardavam a sua palavra, mas apenas na aparência queriam mostrar religiosidade. Depois ele começou um certo embate aqui com os fariseus. Ele começou a discutir com eles sobre o batismo de João, aí ele contou a parábola dos maus lavradores, depois quiseram trazer uma pegadinha para Jesus sobre se devia pagar ou não o imposto. Era uma maneira que eles queriam de pegar Jesus na palavra. Depois vem perguntas sobre a ressurreição, os saduceus que não acreditam em ressurreição. Jesus corrige aqueles homens. Depois chega um escriba e pergunta qual é o maior dos mandamentos. Jesus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois desses embates com os fariseus aqui, dessas disputas, Jesus então assentou-se no templo. Pelo visto, ele deixou de debater com aqueles homens e ficou apenas observando o que estava acontecendo. Ele sentou-se em frente a uma daquelas urnas, daqueles cofres, que, segundo dizem os historiadores da época, eram em forma de trombeta ou de corneta de cabeça para baixo. Era mais ou menos o que a gente já tem hoje de uma forma mais moderna, o chamado cofre boca de lobo, né? Que ele é estreito na parte de cima e largo na parte de baixo, para exatamente evitar que alguém ponha a mão para tirar alguma coisa dali. Os cofres eram então como uma corneta voltada para baixo, né? Mais estreito na parte de cima e largo na parte de baixo para depositar aquelas ofertas que ali eram colocadas. E aí note que Jesus, ele está observando. Mas o texto de Marcos diz que ele não estava observando o que as pessoas colocavam. Jesus não estava de olho para ver quem colocava mais. Se fosse, talvez, alguns religiosos do nosso tempo, ficariam de olho para ver quem botava mais para ir lá, né? Meu amigo, venha cá, você precisa ser meu discípulo. Há pessoas que infelizmente estão buscando quem dê grandes ofertas para atrair para a sua igreja, mas Jesus não tinha interesse nenhum em grandes ofertas aqui. Ele não está observando quem põe mais ou quem põe menos, mas ele está observando, segundo o texto, a maneira como a multidão lançava o dinheiro. O que mais interessava a Jesus era a forma como as ofertas eram trazidas. Não somente a forma externa, porque talvez alguns chegassem lá e dissessem, é isso mesmo, tem que pagar, tá aí. Outros talvez dissessem, meu rico dinheirinho, pelo menos me traga alguma bênção, e beijasse a moeda e botasse de volta ali, ou no cofre. Não sei que expressões as pessoas faziam. Talvez alguém chegasse e colocasse ali, levantasse as mãos, agradecido, Deus, obrigado, porque eu estou podendo ofertar. Enfim, Jesus observava. E como ele não era simplesmente um homem, mas também ele era e é Deus, Jesus via o exterior e também o pensamento, o interior, a intenção, o propósito daquele que colocava a oferta ali. Porque ele não sonda-nos somente por fora, mas também por dentro. E aí, de repente, Jesus viu alguma coisa que chamou a sua atenção. E ele resolveu, então, ensinar aos discípulos uma lição muito importante, muito preciosa, que certamente nós também poderemos aprender nesta noite. Veja que Jesus está observando quem depositava, como depositava, e diz o texto que haviam muitos ricos que depositavam muito. Talvez sacos de moedas. Talvez trouxessem verdadeiras fortunas para depositar ali. Eles tinham muito dinheiro, então podiam dar grandes somas. E segundo alguns estudiosos, naqueles cofres onde se depositava valores livres, porque tinham alguns impostos que eram já de um valor determinado. Você tinha que dar aquele valor. Ou você trazia uma oferta alçada. E segundo alguns estudiosos, naqueles cofres que você podia colocar qualquer valor,
havia geralmente alguém ali para orientar sobre como colocar aquelas ofertas. E quando chegava um ricaço e colocava ali muitas moedas, talvez aquela pessoa que estivesse observando dissesse: que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus aumente, que homem bom, que homem generoso, muito obrigado. E talvez se desmanchasse em elogios e em gratidão àquele que trouxe muitas moedas, uma soma muito grande. Mas é interessante que nenhum desses ricos chamou a atenção de Jesus. Ninguém trouxe uma oferta tão grande que tenha chamado a atenção do Senhor. Ninguém trouxe ouro, ninguém colocou ali um diamante. Talvez até tenham colocado, mas não chamou a atenção de Jesus. Só que depois veio uma mulher que tinha toda a característica de não trazer nada. Ela era uma pobre viúva. Pobre, geralmente já não tinha muita coisa para oferecer. E sendo viúva, pior ainda. Naquela cultura, a viúva era uma das criaturas mais desamparadas do mundo antigo. Não tinha marido, se não tinha também filhos, então geralmente vivia de esmolas, porque não tinha como sobreviver, não tinha renda, não tinha salário. Vivia então da caridade alheia. Pegava donativos na sinagoga, vivia do que as pessoas lhe davam. Mas chegou essa pobre viúva e colocou ali 2 pequenas moedas. É o que nos diz o texto da palavra de Deus. E essas moedas, irmãos, eram de pouquíssimo valor. Não valiam quase nada. A moeda aqui a que se refere Marcos é uma moeda romana chamada lepton, que valia cerca de meio quadrante, que era também uma outra moeda. 4 quadrantes valia um assarion ou um asse. 16 desses valia um denário, que equivalia a um dia de trabalho. Eu fiz uma tabela tomando como base o nosso salário mínimo, mas obviamente na época a economia era muito mais frágil do que nos dias de hoje. O que ganhava um trabalhador não era nem de longe o que ganha hoje alguém que recebe um salário mínimo. Talvez aí um quarto do que ganha hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo. Mas se a gente pegasse o salário mínimo, dividisse por 30 dias, acharíamos o equivalente a um denário dos nossos dias. Um dia de trabalho, R$ 16,70. Dividindo isso por 16, ficaria R$ 1,64, que seria um assarion. Dividindo por 4, acharíamos um quadrante no valor de 41 centavos. Então, um lepton, que é meio quadrante, valia 20 centavos. Ainda no nosso dinheiro, que é muito mais valorizado do que a economia da época, aquela mulher trouxe 2 moedas de 20 centavos. Talvez, como a economia daquela época era muito frágil, fosse aí 2 moedas de 5 centavos. O equivalente no nosso dinheiro a 2 moedas de 5 centavos. Era muito pouco. Muito pouco. Eram as menores moedas circulantes na época, eram essas moedas que a mulher trouxe. Elas eram de cobre e eram bem fininhas. Bem fininhas. Na mesma palavra que vem essa moeda lepton, vem a palavra folha. Para ter uma ideia de como era fina a moeda. Era somente um pouquinho de metal, porque ela mesma valia muito pouco. Aquela mulher trouxe 2 dessas moedas e colocou ali naquela urna, mas só que aquilo chamou a atenção de Jesus. Nós vamos ver que quando a mulher colocou aquela oferta, Jesus, diz o texto, que ele chamou os seus discípulos. Veja como chamou a atenção de Jesus. Ele nem ficou só olhando e dizendo: olha que maravilha, aquela mulher. Não, ele chamou os discípulos: venham cá todos vocês. Chame aí os outros, venham os 12 para cá. Eu quero mostrar uma coisa para vocês extraordinária que está acontecendo aqui. Olha como chamou a atenção de Jesus. Ele não somente chamou os discípulos, porque tinha uma lição preciosa para lhes ensinar. Mas quando ele mostrou a mulher que colocava aquelas 2 pequenas moedas,
ele começa a ensinar, a dizer aquela verdade que estava ali para os discípulos guardarem, e ele usa uma expressão, irmãos, que Jesus não usou muitas vezes, não. Na realidade, os 4 evangelhos registram cerca de 50 vezes que Jesus tem usado isso, mas quando ele usou, sempre foi para falar de uma verdade muito grande que precisava ser guardada. Jesus usou isso no Sermão do Monte. Jesus usou isso quando foi ensinar a sua doutrina. Ele disse, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, é uma declaração solene que deve ser guardada. É algo muito importante. Todas as vezes que você encontrar no Evangelho Jesus dizendo em verdade, na realidade no grego ele está dizendo amém. O verdade aí é amém. Jesus era o único desta época que usava amém no início das frases e não no final. A gente fala e no final diz amém, para confirmar o que foi dito. Jesus já tinha tanta segurança no que ia dizer que ele abria a frase dizendo amém. É o traduzido por em verdade. Era uma declaração solene que deveria ser guardada no fundo do coração. Algo precioso que os discípulos deveriam aprender naquele dia. Jesus diz, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Aquilo chamou a atenção de Jesus, queridos. Jesus declara que ela depositou mais do que todos. E a construção aqui usada pode até ser entendido como Jesus dizendo que não só ela depositou o maior valor daquele dia, mas que ela depositou mais do que todas as outras ofertas juntas. Jesus admirou-se da oferta daquela viúva. E isso é extraordinário, irmãos. Porque aos olhos humanos, aquela mulher não deu nada. Se tinha lá um diácono orientando a quem colocava as ofertas, quando aquela mulher botou as 2 moedinhas de 5 centavos ali, ele deve ter dito misericórdia. Ele deve ter balançado a cabeça. Meu Deus, como é que a pessoa traz uma oferta dessa? Era melhor que não desse. Porque é muito pouco. Esse é um valor, irmãos, que se você der a um mendigo, ele não diz nem obrigado. É um valor que se você der ao menino que ajudou a colocar a bagagem lá na carroça, ele sai resmungando de você. Se você der a um aleijado, é capaz dele jogar de volta essas 2 moedas de 5 centavos. Se o menino limpou o vidro do seu carro e você der 2 moedas de 5 centavos, ele joga no seu para-brisa, que ninguém quer. É muito pouco esse valor. Mas Jesus está aqui dizendo que oferta que essa mulher trouxe. Que coisa extraordinária. Como os valores para Jesus são totalmente diferentes dos valores na visão do mundo. O mundo jogaria de volta essas 2 moedinhas na cara daquela viúva, dizendo, pelo amor de Deus, leve isso daqui, não estamos pedindo esmola, não. Mas Jesus está vibrando e dizendo, que oferta que essa mulher trouxe. Por que Jesus estava tão admirado? Por que Jesus estava tão eufórico a ponto de chamar os discípulos e dizer, olha, eu vou lhes dizer uma verdade fundamental. Em verdade vos digo, essa mulher deu mais do que todos. Sabe por quê? E Jesus diz, porque os ricos que depositaram ali muito dinheiro, eles deram do que lhes sobrava. Sobrava. Não fazia falta. Estava sobrando aquele dinheiro. E eles levaram e colocaram lá nas urnas do templo, talvez até para dizer que eram generosos, talvez até para chamar a atenção para o que eles estavam fazendo. Enquanto aquela mulher, disse Jesus, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Não era só o que ela tinha no bolso naquela hora, irmãos, era tudo o que ela tinha naquele momento. Não tinha nenhum outro dinheiro. Entenda que se fosse numa cidade grande que ela precisasse pegar um ônibus, ela ia voltar para casa a pé, porque ela não tinha dinheiro nem para passagem de volta. Se ela precisasse passar na padaria para comprar um pão, naquele dia ela ia ficar sem pão, porque ela deu todo o dinheiro que tinha. Ela não ficou com nada. As 2 moedas que ela tinha eram tão pequenas, mas era tudo que ela tinha. E ela entregou tudo, ela colocou ali na urna, no templo,
todo o dinheiro que ela tinha para se sustentar naqueles dias. E aí nós precisamos entender por que é que Jesus, ele valorizou tanto a oferta desta viúva. Por que que os ricos davam muito mais e não chamou a atenção de Jesus? E a oferta daquela mulher chamou a atenção do mestre. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender uma coisa quando vamos falar de dar recursos, dar ofertas, é que tudo que nós temos vem de Deus. Deus é a fonte de todos os nossos recursos. Tudo o que nós temos, recebemos da mão do Senhor. Tiago diz no capítulo 1 da sua epístola, verso 17, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Eu acho interessante que Salomão viveu a época de ouro do reino em Israel. A Bíblia diz que na época de Salomão o ouro era tão abundante que a prata perdeu o valor. Você imagina o que é um rei sentado num trono feito de marfim, revestido de ouro, tendo na sua frente 12 leões em tamanho natural feito de ouro batido. Dá para pensar o que é essa riqueza? Era muita riqueza na época de Salomão. Mas quando eles trazem o templo para consagrar, quando eles trazem as ofertas inumeráveis de ouro, de prata para construir o templo, Salomão diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? E ele diz: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ele está reconhecendo, Deus, todo este ouro, toda esta riqueza, não somos nós que produzimos isso, nós não temos condição de fazer isso. Quem somos nós para ter essa riqueza? Ele diz, da tua mão recebemos e estamos devolvendo para ti, porque foi tu quem nos deste, Senhor. Aleluia. Esta é a melhor perspectiva, queridos irmãos, para falar de dinheiro. O dinheiro que temos, todo recurso que temos, vem do Senhor. Alguém pode dizer assim, não, mas eu trabalhei muito. Sim, mas a sua capacidade de trabalhar vem do Senhor. Porque bastava um mosquito da dengue para lhe tirar de circulação. Bastava uma bactéria, um vírus microscópico para deixar você sem condição de trabalhar. Tudo que temos vem do Senhor. Um dia eu estava numa clínica esperando para falar com o médico e entrou um rapaz e depois eu soube com a pessoa que estava lhe acompanhando que ele tinha a minha idade, já tinha na época aí 40 anos de idade, quase isso, e ele veio brincando com um carrinho e passando em cima das cadeiras e brincando com um carrinho. E disse àquela mulher que na hora do parto houve um problema e faltou oxigênio no cérebro. E ele nasceu então com uma grave deficiência. Nunca se recuperaria. Seria uma eterna criança. Àquela altura, eu tendo a mesma idade que ele, já era casado, já tinha filhos, já tinha emprego, já tinha um chamado do Senhor para o ministério, e eu fiquei olhando e dizendo, meu Deus, muito obrigado. Tudo que temos recebemos do Senhor, irmãos, porque somos tão frágeis. Uma pequena deficiência, uma pequena falha na hora do nascimento tirou daquela pessoa todas as suas possibilidades de carreira, de filhos, de casamento, de fortuna, de qualquer coisa. Nós precisamos reconhecer que tudo o que temos vem do Senhor. A uns Ele dá mais, a outros Ele dá menos, mas todos nós recebemos de Deus alguma coisa. E por que Ele dá mais a uns e dá menos a outros? Segundo nós vemos aqui em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, Jesus disse assim, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Deus, queridos, Ele sabe quanto nós podemos administrar. Talvez se Deus desse todo o dinheiro que você vive pedindo a Ele, você se afastasse de Deus. Há pessoas que poderiam ter milhões na conta e ainda assim
seriam crentes fiéis, porque não se apegam ao dinheiro. Mas há outras pessoas, infelizmente, que se recebessem um valor com mais do que 4 ou 5 dígitos, já estava pensando em largar Jesus e fazer outra coisa da vida. Então Deus dá de acordo com a capacidade que nós temos de administrar. Se você não tem muito dinheiro, agradeça a Deus. Porque talvez se você tivesse mais do que isso, você não estivesse aqui servindo ao Senhor. Que temos, recebemos do Senhor. E devemos ser gratos por aquilo que Ele nos deu. Quando nós, então, damos alguma coisa para Deus, quando nós ofertamos para o Senhor, nós estamos apenas devolvendo uma pequena parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Não estamos dando algo a Deus, como se eu tivesse fazendo um favor a Ele. Olha, Deus, eu estou te dando R$100 hoje. Ó, Deus, eu vou dar R$1.000 hoje. Na realidade, queridos, nós estamos devolvendo a Deus uma pequena parte do que Ele nos deu, porque nós não temos nada. Quando nós viemos para este mundo, não trouxemos nada. E quando partirmos daqui, nada levaremos. Alguém já disse que caixão não tem gaveta. Por quê? Porque não leva nada. Ninguém leva nada. Nós vamos ver Eclesiastes 5:15, entre outros textos que falam dessa mesma verdade, que diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Nada. Você precisa entender uma coisa. No dia que você veio a esse mundo, você não trouxe nada. No dia que você partir, você não leva nada. Entre o dia do seu nascimento e o dia da sua morte, tudo que você tem é um empréstimo de Deus. Tudo que você tem foi Deus que lhe emprestou. Então, quando nós devolvemos alguma coisa para Deus, irmãos, não estamos fazendo favores a Ele. Porque tudo é do Senhor. A terra é do Senhor. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Lá no 1 Coríntios capítulo 10, verso 26, Paulo vai ecoar essa mesma palavra: do Senhor é a terra e a sua plenitude. No texto do Salmo 50, eu acho fantástico esse texto, porque Deus está falando e Ele diz assim: da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. As pessoas ofertavam, traziam animais para ofertar a Deus. E Deus está dizendo aqui: eu não preciso disso. Quando as pessoas traziam um animal para Deus, não é porque Deus está com fome e precisa daquilo para se alimentar. Deus está dizendo: olha, não preciso dos seus bezerros, dos seus bodes, porque todos os animais do mundo são meus. Se eu tivesse fome, eu não pediria nada a você, porque o mundo é meu e a sua plenitude. E aí nós entendemos uma coisa, irmãos. Quando Deus nos manda, ou quando Ele permite que nós ofertemos alguma coisa para Ele, não é porque Deus precise. Deus não precisa de recurso nenhum, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Quando nós ofertamos, na realidade, Deus está nos dando a oportunidade de sermos gratos, de reconhecermos que Ele nos deu e de podermos, de alguma maneira, devolver uma parte disso para Deus. Então, os ricos aqui, que Jesus observou dando muito, eles não deram muito porque eram muito generosos. Eles deram muito porque eles tinham recebido de Deus muito mais do que eles deram. A viúva foi generosa, mas também o que ela tinha, as 2 pequenas moedas, também foi Deus quem deu a ela. Todos os recursos que temos vêm de Deus. E nós vamos ofertar a Deus de acordo com o que nós temos. Deus não pede de nós, queridos, que demos mais do que nós podemos.
O que Deus pede de nós é que nós demos de acordo com o que nós temos. Paulo, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, ele diz: porque se há prontidão de vontade, se alguém quer realmente ofertar, ele diz, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Deus não pede que você dê o que você não tem. Deus pede que você dê o que você tem. Ninguém pode dar o que não tem. Eu vejo o capítulo 3 de Atos, está lá Pedro com João na porta do templo, e ele diz assim, o que eu tenho, isto te dou. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Então, quando nós ofertamos de acordo com o que nós temos. Também vemos que, à medida que Deus dá mais a alguém, Ele cobra mais desta pessoa. À medida que Deus abençoa muito alguém, Deus requer que essa pessoa também seja mais generoso do que o outro que recebeu menos. No texto de Lucas, capítulo 12, Jesus estava ensinando aqui, embora não seja especificamente sobre dinheiro que ele está falando, mas ele diz, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Mas vem aí o princípio que se aplica a tudo. Jesus diz assim, daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Se Deus lhe deu pouco, Ele vai requerer de você algo, uma parte deste pouco. Mas se Deus lhe deu muito, Ele vai requerer de você a parte deste muito. Quanto mais nós recebemos de Deus, e aqui não estamos falando apenas de dinheiro, se você recebeu muitos talentos, Deus vai requerer de você mais do que outros que recebeu poucos talentos. Se você recebeu muitos dons, Deus vai requerer de você mais do que outros que receberam poucos dons. Se você tem muito tempo, Deus vai requerer de você mais tempo do que outro que tem pouco tempo. Então, sempre Deus vai requerer de nós de acordo com aquilo que Ele nos deu. A quem Deus deu mais, mais Ele vai requerer do que aquele que recebeu menos. Às vezes eu vejo alguém que diz assim, Senhor, se Tu me abençoares, eu vou dar mais. E, infelizmente, quando ele ganha mais, ele não dá proporcionalmente, porque acha que é muito. Mas o Senhor diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se não for fiel, Deus não vai colocar no muito, porque Ele não vai dar. Eu conheci um cidadão que trabalhava na Petrobras, num cargo de supervisão, certamente ganhava um alto salário e todos os meses, religiosamente, ele dava os R$15 de dízimo dele. Todo mês ele dava os R$15 de dízimo dele. É óbvio que ele não ganhava apenas R$150, que não era nem o salário mínimo da época, mas ele religiosamente dava aquilo e ficava com a sua consciência tranquila que era um contribuinte na sua igreja, que contribuía na sua igreja. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, queridos, é que Deus requer de nós de acordo com o que nós temos. E tudo que nós fazemos para o Senhor, nós seremos recompensados, seja pouco ou seja muito. Tudo está registrado diante de Deus. Jesus disse assim em Mateus 10:42, qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água fria, que alguém deu porque era um discípulo de Jesus. Olha, eu vou lhe dar isso aqui porque você é um discípulo de Jesus, eu quero lhe abençoar, eu quero lhe ajudar a fazer a obra. Quem sabe essa pessoa estava evangelizando, chegou na casa de alguém, a garganta seca, já estava com dificuldade para falar, ele disse, não, eu vou lhe dar um copo de água para você continuar evangelizando, fazendo essa obra. Alguém que fez tão pouco, mas porque era discípulo de Cristo aquela pessoa,
Jesus disse, não perderá o seu galardão. E aí nós vamos entender que até mesmo a recompensa é proporcional àquilo que nos foi dado e que nós demos também. Se nós devemos dar de acordo com o que recebemos, também receberemos de acordo com aquilo que damos. 2 Coríntios capítulo 9, um texto muito conhecido, o apóstolo Paulo diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui o apóstolo está dizendo que nós devemos dar generosamente, mas obviamente dentro daquilo que nós temos. Deus, queridos, Ele não está preocupado com o valor do que nós demos, mas Ele diz no texto que Deus ama o que dá com alegria. Cada um contribua, então, de acordo com o que ele tem. Jesus está olhando, ele não está atentando para quanto as pessoas contribuem, mas ele está observando e vendo como elas contribuem, a maneira que elas contribuem. E ele então vai ver o que é que elas estão dando, e certamente ao ver a oferta que é colocada ali, Jesus sabe quem é aquela pessoa, quanto ele tem no banco, quanto ele ganha, quais os seus lucros. Jesus sabe porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ninguém esconde nada de Jesus. Muitas vezes o texto vai dizer que Jesus sabia até o pensamento das pessoas que estavam ali ao redor dele. Jesus certamente sabia muito bem cada pessoa que ofertava, quem ele era e quanto tinha. Muitas ofertas grandes foram colocadas ali, mas somente uma chamou a atenção de Jesus. Então vamos pensar o que é uma oferta que agrada a Deus. Que oferta foi essa que a viúva trouxe? A oferta que nenhum mendigo agradeceria chamou a atenção de Jesus. A oferta que o diácono do lado balançou a cabeça e disse, misericórdia, como é que a pessoa traz uma oferta dessa para a igreja? Mas chamou a atenção de Jesus. Jesus estava lá vibrando. Que oferta que essa mulher trouxe. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus não mede a oferta por seu valor monetário. Deus não mede, Deus não se impressiona com as garoupas que tem na oferta. Ou se é uma moedinha de 5 centavos. Ele não está impressionado se vier muitas onças, a nota de 50, né? A garoupa é a nota de 100 reais. Deus não está impressionado com quantos zeros vem no cheque. Ele está mais atento para o sacrifício que foi feito e a gratidão que fez a pessoa trazer aquela oferta. E o sacrifício não é medido pelo quanto a pessoa dá, mas pelo quanto ela retém. Se eu ganhei R$1 milhão, se eu recebi de herança ou de um prêmio, eu ganhei R$1 milhão. Aí eu chego na igreja, hoje eu vou arrebentar aqui, meu irmão. Vou dar uma oferta aqui de R$10 mil. É uma senhora oferta, R$10 mil. Mas para quem ganhou R$1 milhão, não é nada. Não é nada. É um valor irrisório, que não faz nem cócega. Que se fosse numa balança não ia mexer nem o ponteiro, se tirasse aquilo. É muito pouco. Então não são os 10 mil que impressionam, mas sim os 999.990 que o camarada reteve. Os 990 mil reais que ele ficou para ele. Então o sacrifício não foi sacrifício algum. E nós aprendemos desde o Antigo Testamento. Davi, ele vai oferecer uma oferta a Deus, porque Deus havia punido Davi por haver feito um censo. E você vai dizer, meu Deus do céu,
Se alguém trabalhar no IBGE, largue ligeiro que Deus é contra censo. Não, não é isso. O problema não era o censo em si. É porque Davi mandou numerar o exército e agora ele tinha confiança nos números que trouxeram. Eu agora posso dormir tranquilo que eu tenho um exército de não sei quantos mil soldados. E Deus queria que Davi confiasse nele e não nos números. Deus decide punir Davi. Davi escolhe entre 3 possibilidades uma. Um anjo de Deus vem e começa a ferir o povo. Mas em vez de cumprir toda a punição, o anjo para. Ali foi misericórdia de Deus. Deus não requereu a pena completa. Deus cobrou apenas um pouquinho da pena que o próprio Davi tinha escolhido. Reconhecendo a bondade, a misericórdia de Deus, Davi corre para o lugar onde o anjo tinha parado. E ele resolve ali fazer um sacrifício a Deus. E havia ali um pequeno monte na terra de um homem. E o homem estava com boi e com um arado. E Davi disse, me venda esse boi, me venda esse arado, me venda essa terra que eu vou ofertar a Deus. E o homem diz, não, rei, é seu, pode ficar. E aí Davi diz uma coisa que nós devemos guardar. E ele diz assim, não oferecerei ao meu Deus uma oferta que não me custe nada. Não vou dar a Deus o que não me custe nada. Algumas pessoas que parecem que não leem esse texto. E aí faz um voto com Deus. Deus, se o Senhor me der aquela herança que eu estou esperando, aquele aumento que eu estou esperando, Deus, se o Senhor me der aquele dinheiro que eu estou esperando, eu vou cantar um hino na igreja em agradecimento. Que maravilha, né? Que maravilha de gratidão. Eu vou cantar um hino. Nada contra os hinos que se cantam. Mas é que, irmãos, se nós estamos esperando de Deus uma bênção tão grande em valores, por que não ofertar a Deus parte deste valor? Deus não olha para o tamanho da oferta, mas para o sacrifício feito, para a gratidão que está naquela oferta. Nós vamos ver que Jesus então não está olhando para a quantidade. Ele está olhando para o coração do que traz a oferta. Para a disposição em agradar a Deus. O que chama a atenção de Jesus é uma viúva que traz 2 moedas. Ela só tem aquelas 2 moedas. E sabe o que é impressionante, irmãos? É que ela podia ter dado só uma. Ela não tinha 2? Ela podia ter dado só uma. É Jesus quem diz, ela deu tudo o que tinha. Ela podia ter dito, Jesus, eu vou fazer uma coisa com o Senhor. 50% do que eu tenho, eu vou dar de oferta. E já seria uma enorme oferta. E já seria um sacrifício muito grande. Imagine você dar 50% do seu sustento para Jesus, para Deus. Já seria uma grande oferta. Mas aquela mulher não deu 50%. Ela deu tudo. Ela deu tudo o que tinha, ela foi para casa de mãos vazias, mas certamente com o coração cheio de alegria, de gratidão, de louvor a Deus. E recebeu de Jesus também ali o reconhecimento, o louvor. Disse, olha, eu vou dizer a vocês, esta mulher deu mais do que todo mundo aqui. Do que todas as ofertas. Talvez até todas as ofertas somadas. Não chegou nem perto daquelas 2 moedinhas da viúva, porque ela deu tudo o quanto ela tinha. E aí nós entendemos uma coisa, irmãos, para Deus, muitas vezes, o muito não é nada e o pouco é tudo. Às vezes, para Deus, o muito que foi dado não significa nada e o pouquinho que alguém deu significa tudo. Há um caso no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 5. Um homem vendeu um terreno que tinha, Barnabé, e pegou todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu não sei nem quanto era. Eu não sei nem que tamanho é esse terreno. Podia ser um terreno grande, podia ser um terreninho de 5 por 10. E ele vendeu e pegou o dinheiro, que não era muito, e entregou aos apóstolos. Mas aí veio um casal e vendeu uma terra. Também não sei se era muito, se era pequena ou se era grande essa terra. Mas aquele casal disse, não, a gente dá tudo isso. Se a gente der a metade,
já vai ser uma oferta extraordinária. Vamos dizer que a gente vendeu só pela metade do preço, a gente dá a metade, fica de bem com os apóstolos, vão achar que a gente deu tudo e a gente ainda guarda a metade para a gente. Mas ninguém engana Deus, irmãos. Ninguém engana Deus. Deus não mede a oferta pelo valor que se deposita, mas pelo coração que traz. Aquele casal queriam enganar para obter fama. E na realidade, naquele dia, eles gastaram aquela metade que eles retiveram em alguma coisa que eles não estavam pensando em gastar. Alguma coisa que eles não estavam nem pensando em ter esse tipo de despesa naquele dia. Eles gastaram aquele dinheiro, sabe com o quê? Com caixão, com enterro. O dinheiro que eles retiveram, gastaram para enterrar a si próprios, porque os dois morreram por mentirem ao Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, para Deus, o muito não é nada e o pouco é tudo. Os ricos não impressionaram Jesus, mas aquela mulher causou uma forte impressão no Senhor, porque ela trouxe muito mais do que todos. A oferta que agrada a Deus não é simplesmente uma oferta vultuosa, mas aquela que é trazida com amor e com fé. A viúva não era obrigada a dar as 2 moedas, até porque não tinha nenhum imposto naquela época que fosse tão pouco. Ela não era obrigada a dar aquilo, ela não estava pagando uma taxa. Ela trouxe como uma oferta de gratidão. Ela trouxe por amor. É só o que ela podia dar e ela trouxe. E trouxe com fé que ela ia ficar com nada, mas que Deus iria cuidar dela, que Deus iria sustentá-la. Eu ouvi de uma missionária um testemunho. Ela estava fazendo uma campanha para levantar fundos para uma obra missionária. E uma criança trouxe algumas moedas. E estava tão emocionada a criança em trazer aquelas moedas que ela foi falar com ela e agradecer. Algumas poucas moedas. Ela disse, mas meu filho, como foi que você trouxe? Porque ali a região era toda de pessoas muito pobres. E ele disse, olha, missionária, todo dia mamãe sai para trabalhar. E ela dá para a gente 2 moedinhas. E a gente vai no mercadinho. E só dá para comprar um pouquinho de farinha e um ovo. E é o que a gente come. E durante essa semana, como eu queria ofertar e eu não tinha dinheiro, eu só comprei a farinha e eu trouxe o dinheiro do ovo. Eram umas moedas poucas. Mas o sacrifício para aquela criança foi imenso. Ele se absteve da parte mais essencial da sua alimentação para poder dar uma oferta para a obra de missões. Assim fez também aquela viúva. Ela foi para casa vazia de dinheiro, cheia de fé, com tudo que Deus iria cuidar dela. É fácil, irmãos, dar quando você tem muito. É fácil dar quando está sobrando. Mas quando se tem necessidade, quando se tem pouco, é preciso fé para contribuir. É preciso fé para dar. Porque você vê, eu vou tirar isso, vai me fazer falta. Mas quem tem fé acredita, Deus irá suprir, Deus irá fazer com que renda. Significa, irmãos, ter fé nesses casos, que nós confiamos mais em Deus do que nas riquezas. Quando você tem dinheiro no bolso, você confia no dinheiro. Não, pode trazer que eu tenho dinheiro. Não, tudo bem, pode pedir que eu tenho dinheiro. Não, irmão, vamos fazer porque eu tenho dinheiro. Mas quando não se tem o dinheiro, nós temos então que usar a fé. Irmão, eu não tenho, mas eu creio que Deus vai suprir. Eu não tenho condição hoje, mas eu sei que Deus vai mandar. Aleluia! Porque aqui muitas vezes nós vemos Jesus falando das riquezas como sendo um obstáculo à fé. Porque quem tem muitas riquezas, irmãos, confia mais no dinheiro do que em Deus. Algumas pessoas batem no bolso e dizem, aqui está o meu Deus. Meu Deus é o meu dinheiro. Enquanto tem dinheiro, pode até estar com alguma paz no coração.
Mas quando o dinheiro acaba, a paz vai embora. Mas quem tem fé pode fazer como essa viúva, dar tudo o que tem e dormir em paz, e ir para casa tranquilo, ir para casa louvando ao Senhor, porque deu o que tinha, mas confia num Deus que tem muito mais para dar a ela. Aleluia! Se nós entendemos que tudo vem de Deus, irmãos, não teremos dificuldades para dar, porque Deus dá e Ele tem muito para nos dar. A viúva estava disposta até a passar alguma privação naquele dia para ofertar para Deus. E isso foi o que chamou a atenção de Jesus no que aquela mulher fez. E aí então, alguém pode perguntar, mas o que isso então tem para nós? Bom, é que nós devemos perguntar então, o que nós estamos dando a Deus? O que é que nós estamos ofertando para Deus? E aí, quando eu estou falando disso, irmãos, não estou falando apenas de contribuição financeira. Não estou aqui apenas querendo chamar a atenção dos irmãos para contribuição. Contribuam mais para nós fazermos mais. Estou falando de tudo que Deus tem nos dado. Quanto à nossa contribuição financeira, quanto ao nosso tempo, quanto aos nossos talentos, quanto a todos os recursos que Deus nos deu, o que é que nós estamos dando para Ele? O que é que nós estamos dando para Deus? Ele tem o nosso tudo ou apenas as nossas sobras? O que é que nós estamos dando para Deus? Estamos dando a parte mais preciosa do que temos ou estamos dando apenas aquilo que está sobrando? Nós estamos dando a Deus o nosso melhor ou apenas o resto? Sabe que no Antigo Testamento havia uma exigência quanto às ofertas que deveriam ser trazidas. Ninguém podia trazer um animal com defeito. Não, já que é para matar, leve esse carneirinho manco. Não, Deus não aceitava o carneirinho manco. Não, se é só uma oferta e o sacerdote vai comer, leva essa galinha aí que está com a asa quebrada. Deus não aceitava a galinha da asa quebrada. Não é impressionante que aquilo ia virar churrasco mesmo, mas Deus não aceitava que se oferecesse o animal defeituoso? Por quê? Porque Deus quer o melhor. Porque só quando damos o melhor é que nós estamos realmente mostrando um coração grato e reconhecido de que Deus é quem tem nos suprido, irmãos. Glória a Jesus. O que é que nós estamos dando para Deus? O resto do nosso tempo? O resto dos nossos talentos? O resto das nossas forças? Ou estamos dando o nosso melhor para Deus? Alguém pode dizer assim, não, mas eu já dou muito. Irmão, eu sou a pessoa que mais faz naquela igreja. Eu sou a pessoa que mais contribui naquela igreja. Eu sou a pessoa que mais participa das coisas naquela igreja. Não importa, irmãos, o quanto nós damos. O que importa é o quanto nós podemos dar. Porque se você tem o dia inteiro livre e você está dando todo dia 2 horas para Jesus, você pode estar dizendo, isso é muito mais do que qualquer outro dá naquela igreja. Mas isso não é nada diante do quanto você tem para dar. Então Deus não está avaliando apenas pelo que nós fazemos, mas pelo que nós podemos fazer e às vezes não fazemos. Se Deus lhe deu muitos talentos, se Deus lhe deu muito tempo, se Deus lhe deu muito dinheiro, se Deus lhe deu muitas amizades, se Deus lhe deu muita capacidade, se Deus lhe deu muita coisa, Ele quer que você também oferte deste muito que você tem, mais do que outro que recebeu menos do que você. Jesus está admirado com a oferta da viúva. Sabe por quê? Porque o que chama a atenção de Deus não é o quanto nós damos financeiramente, mas sim se realmente estamos fazendo com generosidade. Aleluia. É a nossa generosidade que chama a atenção de Deus. E a nossa está chamando a atenção de Deus? Jesus está olhando para nós, como olhou no templo e está dizendo, puxa, que oferta! Olha quanta disposição em trabalhar! Olha como essa pessoa está fazendo muito para mim.
Nós precisamos pensar, irmãos, o que é que nós estamos dando a Deus, porque a oferta que agrada a Ele é o melhor. Então, se você vai dar alguma coisa para Deus, dê o seu melhor. Dê o melhor do seu tempo, dê o melhor do seu dinheiro, dê o melhor dos seus talentos, dê o melhor da sua capacidade para Deus. Experimente vir à igreja mesmo depois de um longo dia de trabalho. Ah, mas eu estou tão cansado. Mas seja generoso com Jesus e dê mais algumas horas do seu dia para Ele. Tente trabalhar para Deus mesmo estando cansado. Irmão, acho que eu vou entregar esse trabalho porque eu ando tão cansado, eu estou trabalhando muito, mas tente fazer mais para Deus. É isso que chama a atenção de Deus, é a generosidade. Tente ofertar mesmo estando no aperto. Tente pregar ou cantar mesmo estando desgastado. Tente louvar mesmo estando na dor. Porque quem tem tudo, irmãos, é fácil de louvar. Quem tem muita coisa é fácil de ofertar. Quem está muito descansado e tem bastante tempo livre pode fazer mais coisas na casa de Deus. Mas Deus quer que nós nos esforcemos para dar o melhor para Ele. Você pode tirar um tempo maior para a oração, reserve um tempo maior para a oração. Quem sabe você pode tirar pelo menos um dia da semana para vir ao matutino. Reserve um tempo para ler a palavra. Quem sabe você pode abrir mão daquele capítulo da novela, daquela série que você está acompanhando, daquele jornal do meio-dia que você não perde. Quem sabe você pode abrir mão disso aí, pelo menos um dia ou dois da semana, para orar, para ler a Bíblia, para fazer algo para Deus. Quem sabe você pode tirar um tempinho daquele seu precioso tempo que você está navegando nas ondas da internet para evangelizar. Tirar um tempinho, esqueça o Facebook um dia da semana e vá levar uma mensagem para alguém. Suspenda as comunicações no WhatsApp para comunicar coisas que às vezes não edificam nada. E use parte desse tempo para falar de Jesus, para compartilhar do amor de Deus. Ajude em algum trabalho na igreja, mesmo você sendo bastante ocupado, porque é exatamente a nossa generosidade. Quando temos pouco e desse pouco ainda damos, é isso que chama a atenção de Jesus. Aleluia! Que nós possamos ter um coração mais grato ao Senhor, queridos irmãos. Que nós possamos aprender com Jesus aqui sobre a oferta que chama a atenção de Deus. E nós entendemos na história dessa viúva que os princípios do reino de Deus são completamente diferentes dos princípios do mundo. No mundo, ninguém sequer anotaria no livro de ouro a pessoa que trouxesse 10 centavos de oferta. Não, está passando um livro de ouro aí. Não, meu irmão, mas aqui é o seguinte, a oferta mínima é R$5 para constar no livro de ouro. Menos que isso a gente não está nem anotando, porque pelo amor de Deus. Então a viúva já estava fora, ela só tem 2 moedas de 5 centavos. Ela não constaria da lista de contribuintes de obra nenhuma. Ninguém colocaria ela na relação dos que ajudaram a edificar esta casa ou esta igreja, a comprar esses bancos ou fazer qualquer coisa, porque é irrisória a oferta dela. Mas sabe o que Jesus fez? Disse, bota o nome dela aí no primeiro lugar. O maior contribuinte de hoje é essa mulher. Bote aí na frente de todo mundo. Não, mas aquela ali trouxe 20 mil moedas. Bote o nome dela no primeiro lugar, rapaz. Porque ela trouxe a maior oferta de hoje. Porque na economia divina, o mais importante não é o tamanho da oferta, mas é o coração do doador que chama a atenção de Deus. Aleluia! Aquela mulher tinha o coração mais generoso daquele dia. Aleluia! O coração mais liberal para contribuir naquele dia foi o daquela viúva. Aleluia! E Jesus estava ali chamando a atenção dos discípulos para algo que ele havia acabado de dizer a um escriba. O mais importante de tudo, irmãos, o maior de todos os mandamentos é o amor. Aleluia! Nós somos regidos por este mandamento. Quando amamos a Deus, fazemos o melhor para Ele. Não é porque nós precisamos, não é porque queremos ser aplaudidos, não é porque queremos chamar a atenção, mas é porque nós amamos a Deus e damos o melhor que nós podemos.
o melhor, fazemos por amor ao Senhor. E é este amor que move o coração generoso, que chama a atenção de Jesus. Ele quer que nós sejamos governados por este mandamento. Tem gente, infelizmente, dando o dízimo em alguma igreja para não ser destruído pelo devorador. Dando dízimo para não ser apanhado por alguma desgraça. Dando dízimo para ter mais. Tem gente dando ofertas em igreja como se fosse uma espécie de banco. Você dá 10 e ganha 100. Se você der 1.000, ganha 10.000. Mais você oferta, mais você vai ter de troca, de retorno. E não é esse o princípio que rege o reino de Deus, irmãos. Mas é o amor no nosso coração. Então Jesus quer dos seus discípulos, de mim e de você, uma entrega sem reservas. Não, eu vou guardar esse tempo aqui, esse talento aqui, esse recurso aqui, eu vou guardar, vou dar para Jesus só isso aqui, que é para não ficar sem. Não foi isso que a mulher fez. Jesus quer um depósito não das sobras, mas do todo. Não apenas de dinheiro, eu já disse. De tudo o que Ele tem nos dado. Uma oferta sem troco e nem troca. Porque há muita gente ofertando por aí. Mas quer o troco. E mais do que isso, quer a troca. Deus, eu fiz uma fogueira. Eu queimei as minhas economias. Eu ofertei, eu comprei, eu dei, eu fiz. Mas agora eu quero isso e aquilo. Eu só dei para poder obter aquela bênção. A viúva deu sem pedir nada em troca e recebeu todo o elogio de Jesus. Que Deus os abençoe, queridos, que possamos ser ofertantes generosos, contribuintes amorosos, cooperadores esforçados, para que possamos obter do Senhor não a troca, mas a alegria, a satisfação do Senhor ao se impressionar com um pouco que nós trazemos, que na realidade é tudo o que nós temos para oferecer. Porque às vezes o muito que alguém traz não é nada, nem chama a atenção de Jesus. Jesus não estava nem um pouco impressionado com as grandes ofertas, mas o pouco daquela viúva foi tudo para Jesus, porque ela tinha o coração que Ele quer que os discípulos dele tenham na hora de dar alguma coisa para o reino de Deus. Seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja o seu talento, seja o seu esforço. Dê o melhor para Jesus. Não dê a sobra, dê o todo. Aleluia! É isso que agrada o coração de Deus. É isso que chama a atenção de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos irmãos, e possamos cada vez mais continuar aprendendo da sua palavra.